Graças a Deus, louvor maravilhoso, que Deus abençoe os nossos irmãos, que eles sejam grandemente abençoados, usados poderosamente nas mãos de Deus. E conforme já anunciado aí na abertura da live, nós estamos agora, neste momento, passamos a meditar nas Escrituras Sagradas, neste tema, a Igreja de Laodiceia e o Espírito Santo. Nós gostaríamos de ler na palavra do Senhor, que se encontra em Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em live anterior, que foi transmitida no dia 16 de agosto de 2020, nós falamos sobre as seis igrejas, primeiras igrejas do Apocalipse e o Espírito Santo. Nós sabemos que são 7 cartas, 7 igrejas que o Espírito Santo escreveu para orientação a essas igrejas. E na live anterior nós falamos das 6 primeiras igrejas, a relação dessas igrejas com o Espírito Santo. Sobre a importância da igreja ter esse relacionamento íntimo, esse relacionamento indispensável com o Espírito Santo, uma vez que ele é quem dirige a igreja, é quem dá sabedoria à igreja, capacita a igreja com os dons espirituais para ela desempenhar a sua missão evangelizadora. E nós deixamos para abordar, numa outra ocasião, especificamente, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia e a sua relação com o Espírito Santo. Portanto, se você ainda não assistiu à live anterior, entre nos canais da nossa IAP Adamantina, no Facebook e no YouTube, do dia 16 de agosto, e você poderá então assistir para que você tenha aí uma compreensão ampla do tema que nós estamos desenvolvendo nesta noite. E nós estaremos fazendo isso exatamente agora, ok? Primeiramente, vamos explicar o nome. Laodiceia é uma cidade. E do grego, Laodiceia, que significa aquela que é justa com sua comunidade. Também pode significar tribunal de justiça do povo, ou ainda julgamento do povo. Então, Laodiceia, uma das igrejas da Ásia, o seu nome tem esses significados. Geograficamente, designa uma cidade da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Já do ponto de vista da expansão do Evangelho, você viu que nós lemos aqui em Colossenses 2, 1 a 3, Paulo falava, escrevia aos irmãos de Laodiceia sobre o seu desejo de poder vê-los pessoalmente, já que não tinham tido essa oportunidade. Então Paulo já falava dessa igreja e de fato foi uma das primeiras congregações, na verdade a primeira congregação sede, que segundo consta foi fundada provavelmente por Epáfras, um cristão de Colossos, e que é mencionado por Paulo em suas epístolas aos Colossenses. Então, esta igreja, Laodiceia, existia no primeiro século, e era uma igreja a qual Paulo escrevia e estava em constante contato com eles, procurando renovar a fé deles. Escatologicamente, Laodiceia trata-se da 7ª igreja do Apocalipse, destinatária da 7ª carta e última carta enviada
pelo Espírito Santo às igrejas da Ásia. E como metáfora, quando se fala Laodiceia, representa o último período da Igreja de Cristo na Terra, com seu perfil de decadência espiritual, que é exatamente o período que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Lendo essa carta do Espírito Santo à Igreja de Laodiceia, a sétima igreja, nós podemos perceber que de fato significa esses tempos que nós estamos vivendo, conforme nós vamos ver aqui nos próximos tópicos. Muito bem, explicado o nome, vamos conhecer um pouco a cidade de Laodiceia, a qual esta carta faz menção. No versículo 14 de Apocalipse 3, está escrito assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia era originalmente chamada de Dióspolis e Roas. Foi chamada de Laodiceia por Antíoco II, em homenagem à sua esposa Laódice. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor e foi a capital da província romana da Frígia. Situava-se no entroncamento de duas importantes rotas comerciais, a 40 milhas a sudoeste de Filadélfia, que é outra igreja das 7 da Ásia, a quem também foi encaminhada uma das cartas, conforme nós vimos na palestra anterior. A cidade foi construída em um platô quase quadrado, com várias centenas de metros de altura, com vista para o vale do rio Lico. Então, uma cidade alta, uma cidade que tinha uma vista bem ampla, que dava para esse rio importante ali da Ásia Menor. Muito bem, conhecido a cidade, né? Explicado o seu nome, vamos ver agora o perfil da igreja de Laodiceia. Você sabe que cada igreja, mesmo pertencendo à mesma denominação, elas não são iguais, cada qual tem um perfil. Umas são mais avivadas, outras já são mais formais, né? Outras têm mais irmãos, mais discípulos, outras menos. Umas se situam na capital, outras no interior, em cidades grandes ou pequenas. Enfim, cada igreja tem a sua característica, o seu perfil. E nós veremos neste momento qual era o perfil da igreja de Laodiceia. A igreja que é descrita no Apocalipse e destinatária da sétima carta. O versículo 15 nos informa: Jesus Cristo, falando pelo Espírito Santo à igreja, ele diz o seguinte, ele faz uma revelação: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. Já na primeira parte desse versículo, nós chegamos a uma constatação realmente interessante. Jesus Cristo conhece as obras da igreja, conhece o que a igreja pratica, o que ela ensina, o que ela faz. Jesus está atento a que a igreja em Adamantina faz, aquilo que ela prega, aquilo que ela ensina, aquilo que ela pratica. Então, é importante que nós saibamos que nós estamos sendo analisados pelo dono da obra. Jesus Cristo está olhando para cada um de nós, como ele olhou para as 7 igrejas da Ásia, e a cada uma delas ele fez considerações específicas, recomendações, até mesmo, digamos assim, repreensões, como, aliás, também ele faz com a igreja em Laodiceia. Veja que ele, analisando a igreja de Laodiceia, ele chegou a esta conclusão, infelizmente, bastante negativa.
Então, você que é pastor, você que é líder, deve se estar perguntando e se perguntar sempre o que Jesus Cristo está achando da igreja na qual eu congrego, a igreja a qual eu lidero. Qual seria a opinião de Jesus hoje sobre a igreja em Adamantina e em outros lugares? É interessante pensarmos sobre isso, irmãos, porque o dono da obra tem total interesse em saber como nós estamos desenvolvendo, como nós estamos fazendo, cumprindo a missão que ele nos delegou. Infelizmente, como já dissemos, Laodiceia decepcionou, porque Jesus olha para ela e diz: você não é fria nem quente. Quem deras você fora fria ou quente. Ou seja, ela era morna, ela era um meio termo, uma coisa assim sem muita expressividade, não é isso? Para a nossa reflexão e conhecimento, antigamente a água da cidade de Laodiceia vinha dos aquedutos das fontes termais que ficavam a 10 quilômetros ao sul da cidade. Então, a água que abastecia Laodiceia vinha de aquedutos a 10 quilômetros de distância, até chegar na cidade. As águas chegavam a Laodiceia com uma temperatura morna, sim, porque lá eram águas termais, águas quentes. Você que já foi aí num resort de águas quentes, você sabe o que significa as águas termais de Laodiceia. Só que como ficava a 10 quilômetros de distância, a água chegava não quente, mas também não fria de todo, chegava morna na cidade. Além disso, o seu sabor, devido ao alto teor de minerais encontrados naquela região, conforme nós vamos ver agora, inclusive, eram ali fabricados produtos medicinais. Então ela chegava sempre com um sabor, digamos assim, nauseante. Digamos, uma água um tanto quanto salobra, uma água de sabor difícil de ser digerida, causava náusea nas pessoas. Dessas características desta água é que o Espírito Santo retira esta metáfora, né? Retira esta ilustração, quando diz que a igreja de Laodiceia não é quente nem fria, mas ela é morna. É igual às águas que serviam aquela cidade. Então a profecia recolhe os elementos que compõem a metáfora e faz aqui uma análise da espiritualidade deprimente da igreja de Cristo naquela cidade. Ou seja, nem frio nem quente, mas de temperamento morno e incipiente. Ou seja, não matava a sede das pessoas. Isso também não servia para cozer alimentos, já que era morna. Portanto, a igreja tinha essa característica, uma igreja incipiente, uma igreja morna espiritualmente, uma igreja que não fazia nenhuma diferença naquela cidade, uma igreja que não causava impacto na cidade. E olha que era uma cidade grande, importante, de muitos habitantes, e deveria a igreja ali fazer toda a diferença, mas não estava fazendo. Por isso que Jesus então dá a ela esse diagnóstico, dizendo dessa deficiência da igreja, para a partir daí poder ajudá-la. Porque no fundo Jesus quer ajudar a igreja quando ela está nessa situação. E para tanto, em princípio, dando prosseguimento aqui na leitura do texto, nós vamos encontrar inicialmente que Jesus faz algumas repreensões àquela igreja. Sim, Jesus não chega, passa a mão sobre a cabeça da igreja, se ele vê irregularidade e vê que a igreja não está cumprindo a sua missão. Ele chama a atenção mesmo. Jesus ele é direto com a igreja de Laodiceia. Veja o que diz o versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, que repreensão dura. Mas muitas vezes a igreja precisa passar por este processo de depuração para que ela possa retornar ao nível espiritual necessário para cumprir a missão de Cristo. A igreja é advertida
aqui acerca da possibilidade de ser, inclusive, excluída dos planos de Deus. Deus fala, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja é advertida dessa possibilidade de ser excluída dos planos de Deus, caso mantenha essa postura de mordidão espiritual. Olha só que perigo. Se você congrega numa igreja, se você pertence a uma igreja, você é pastor de uma igreja e percebe que a sua igreja está morna, você, através da orientação do Espírito Santo, como o anjo da igreja, você deve realmente pedir ao Senhor Jesus sabedoria, discernimento, para poder fazer com que a igreja retorne ao padrão de Cristo, ao padrão de uma igreja avivada. No caso aqui, a igreja era uma igreja morna, espiritualmente incipiente, não é isso? E se ela não tomasse uma posição, não revesse o seu procedimento, Jesus disse que haveria de vomitá-la da boca, ou seja, Jesus haveria de excluí-la dos seus planos, não é? Caso ela se mantivesse assim. E sabe por que Jesus disse isso para Laodiceia? Por quê? Porque uma igreja nessas condições de deficiência espiritual, ela não será capaz de cumprir a missão de pregar o evangelho com poder, com eficiência, com a graça, a virtude necessária para que o mundo possa ser abalado, para que o mundo possa ser realmente convertido, transformado pela pregação dessa igreja. Então a igreja tem que ter realmente um nível espiritual adequado. Só para exemplificar, apesar da religião existente nos tempos de Cristo, sim, quando Cristo veio, se encarnou entre nós, havia religião. Religião muito bem organizada, por sinal. Igreja com templos magníficos, uma liturgia invejável, pessoas altamente capacitadas, doutores da lei, não é? Escribas, homens que se diziam guias, orientadores da igreja. Mas o que acontecia naqueles tempos com essa igreja pré-existente à primeira vinda de Cristo? O que acontecia? As profecias apontam que a multidão estava no vale, né, da sombra da morte. O povo estava sem Deus no mundo, sem esperança e sem salvação. Olha só que situação. Só para você ter uma ideia da condição de Laodiceia, e que pode ser a nossa condição hoje também. Jesus encontrou uma igreja que não fazia diferença. Por quê? Os cegos continuavam cegos, os paralíticos continuavam sem andar, os surdos continuavam sem ouvir, os mudos nada falavam, os leprosos continuavam leprosos, à espera da cura, os presos continuavam cativos, encarcerados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, pelo príncipe deste século. E os pecadores ainda aguardavam por alguém que lhes anunciasse o evangelho do reino. Está vendo? Quando a igreja ela é espiritualmente deficiente. Por isso, Jesus, olhando para aquela igreja, embora muitas vezes até se beneficiou de alguns dos seus templos para introduzir a sua mensagem, utilizou até mesmo do suporte, vamos dizer assim, material, mas Jesus implementou uma nova igreja no sentido de mensagem, de postura. Ele criou uma nova igreja porque aquela igreja não estava nos conformes para cumprir a missão. Então Jesus teve que edificar a sua própria igreja, como ele disse, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus edificou essa nova igreja, a igreja do primeiro século, com o perfil necessário para o cumprimento da missão evangelística. Então é assim que Jesus gostaria de ver agora a igreja de Laodiceia também, como aquela primeira igreja apostólica, né? Onde nós lemos que eles faziam milagres extraordinários.
no poder do Espírito Santo. E olha, é importante lembrarmos o tema desta série de mensagens, e hoje que nós demos o título, a igreja de Laodiceia é o Espírito Santo. Sim, porque sem o Espírito Santo a igreja não tem poder. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder sobre vós ao vir sobre vocês o Espírito Santo. Uma igreja que deixa o Espírito Santo de lado, conforme nós vamos ver daqui a pouco no comportamento de Laodiceia, é que causa essa deficiência espiritual. Você pode ter bons doutores, bons pregadores, boa liturgia, boa música, mas se não tiver unção, se não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, se o povo não clamar por um avivamento, pelo batismo do Espírito Santo, pela manifestação dos dons espirituais, a igreja continuará sendo uma igreja formal, muito bonita na sua liturgia, com seus templos magníficos, mas os cegos continuarão cegos, os paralíticos continuarão sem andar, os surdos continuarão sem ouvir, enfim, os pecadores continuarão se perdendo, porque a igreja não é capaz de cumprir a sua missão conforme ela recebeu do Senhor Jesus Cristo. Outra repreensão que Jesus faz à igreja de Laodiceia está no versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Olha só. Hoje, muitas vezes, você admira da riqueza da igreja, hoje, no século 21. Igrejas poderosas economicamente, igrejas suntuosas, igrejas com seus próprios canais de TV, de rádio, com suas próprias editoras, presente no mundo inteiro. Mas o mundo está aí, esse caos. Estamos aí no meio desta pandemia, estamos no meio da violência, da corrupção. E essa corrupção muitas vezes chega dentro da própria igreja. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que já temos o suficiente. Achamos que a riqueza material, o aparato material, a beleza, digamos assim, estética, é o suficiente para atrair os pecadores. Não, não é suficiente. Pode até atrair as pessoas, pode até trazê-las um momento, mas elas continuam sendo as mesmas. Só o Evangelho, no poder do Espírito Santo, ele é transformador. Só ele pode mudar a vida das pessoas. Podemos pregar uma mensagem muito boa, muito bem estruturada, com alto conhecimento teológico, mas se não tiver unção, não tiver poder, não tiver o impulso do Espírito Santo, essa mensagem não toca o coração das pessoas. E as pessoas precisam ser sacudidas, precisam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Veja veja a situação da igreja de Laodiceia. Não é? Veja a situação. Realmente ela se gabava de ser rica. E sabe por quê? Porque ela estava numa cidade situada numa montanha, conforme nós já dissemos, uma cidade alta, de longe era vista, que dava para um vale fértil, ou seja, terras férteis, terras agrícolas férteis, que com certeza tudo dava daquilo que ali se plantava. E a visão, a paisagem era majestosa, as montanhas magníficas. O cenário realmente era, digamos assim, encantador. Essa cidade de Laodiceia, nos tempos romanos, era, como já dissemos, um importante centro de administração e comércio. As questões de justiça da região eram julgadas em Laodiceia, e os recursos financeiros eram depositados nos bancos da cidade. Apesar dessa riqueza material, a igreja de Laodiceia se apresenta espiritualmente miserável. Ou seja, caída da graça,
nua de valores morais e cega para ver as verdades eternas. Ou seja, tão carente de salvação, olha só, a igreja era tão carente de salvação e da graça de Jesus Cristo, era tão carente disso quanto os demais habitantes daquela cidade. Ou seja, os habitantes aos quais ela deveria levar a mensagem poderosa do Evangelho, ela, a igreja, estava tão carente quanto. Realmente é um quadro aterrador, que Jesus olha para Laodiceia e pensa, essa igreja não pode continuar assim. Então Jesus, feito estas considerações, estas repreensões, ou seja, Jesus coloca diante da igreja a sua realidade. Não podemos maquiar a realidade da igreja, pastores. Muitas vezes, por orgulho, por vaidade, nós queremos maquiar para que todos pensem que a igreja, a nossa igreja, ela é a melhor de todas. Não. Jesus vem e olha para a Laodiceia e diz, olha, você precisa realmente mudar. E depois de dar aquelas repreensões, colocar a Laodiceia diante da sua própria realidade, que talvez eles não conseguiam enxergar, sim, nós falamos que eles não conseguiam enxergar. Estavam também cegos. Jesus, então, agora passa para o tratamento dessa igreja. Jesus passa agora a fazer, digamos assim, um trabalho de recuperação dessa igreja. Isso quer dizer que não existe igreja tão decaída que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não possa se levantar. E é isso que nós lemos no versículo 18. Jesus vem agora e dá uns conselhos, e na sequência ele faz promessas para essa igreja. Alguém poderia pensar, mas é possível essa igreja ainda ter as promessas de Deus? Sim. Sim, porque Jesus já fez as promessas. As promessas já existem. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, versículo 18, Jesus começa com um conselho à igreja de Laodiceia, e que nós devemos tomar para nós também hoje, igreja do século 21. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha só. Nesse conselho de Jesus, você pode ler aqui a situação da igreja. Olha só. Pobre, carente do ouro provado no fogo, ou seja, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Este poder que é comparado a fogo. Quando ele desceu sobre os apóstolos lá no dia de Pentecoste, a visão que se teve era de línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo é unção, é poder, é virtude. E a igreja de Laodiceia precisava adquirir isso, estava em falta. Por isso Jesus disse, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, ou seja, que você possa voltar e receber os dons espirituais, as armas espirituais, as ferramentas espirituais, para que te enriqueças de fato, te enriqueças espiritualmente. E roupas brancas para que te vista, ou seja, roupas brancas, símbolo da justiça. É as roupas que os salvos vestirão no dia da vinda de Jesus. Vestidos brancos, que é a justiça dos santos. Ou seja, a igreja tem que pautar pela justiça. Não pode se compactuar com a injustiça, com a opressão. Não pode. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Ou seja, a igreja não venha se colocar diante do mundo e passar por um processo aí de vergonha, de ignomínia.
ao ponto de alguém dizer, essa igreja existe aí há 50 anos, mas não faz diferença alguma na minha cidade. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Colírio, a visão espiritual, a visão que o Espírito Santo dá, o discernimento espiritual, o conhecimento verdadeiro das Escrituras, a verdade que liberta, a verdade que nos faz ver, que nos faz ter visões. A igreja precisa ter visões. A igreja precisa sonhar. A igreja precisa ter esperança, expectativa de um futuro glorioso. A igreja precisa viver nessa expectativa. Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por sua conceituada escola de medicina, olha só, e por produtos feitos de pó frígio misturado com óleo, como, por exemplo, pomada para os ouvidos e colírio. Está vendo? Olha só onde o Espírito Santo foi retirar as metáforas também. Na escola de medicina, na pomada para os ouvidos e no colírio para os olhos. Todavia era necessitado, ou seja, a igreja era necessitada dos dons do Espírito Santo, das vestes espirituais, da armadura de Deus e da fé capaz de ver o invisível. Todos esses conselhos Jesus dá à igreja de Laodiceia para que ela pudesse adquirir novamente esses valores espirituais. E aí Jesus vem no versículo 19 e faz como um pai, não é? E muitas vezes o filho não entende por que o pai o repreende, porque muitas vezes o pai usa a vara. Sim, porque Jesus também, ele é o nosso pastor, ele tem o cajado e tem a vara, conforme nós lemos no Salmo 23. Então, nós temos que pensar que Deus é amoroso. E aí, então, no versículo 19, ele diz, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui, então, Jesus Cristo, o Espírito Santo, faz esta observação, essa declaração de amor à igreja de Laodiceia. Olha, eu estou repreendendo você porque eu amo você. Eu amo esta igreja. Eu quero que esta igreja volte a ser como antes, no princípio. Eu quero que vocês possam voltar àquele patamar espiritual do princípio. Porque eu repreendo e castigo todos quanto amo. E dá-lhe aqui um conselho a mais: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Precisamos ser zelosos das Escrituras, do Evangelho, das doutrinas que nós recebemos. Precisamos nos arrepender de termos nos desviado, certamente, quem sabe, em algum ponto da nossa trajetória, nos termos desviados da verdade, voltando às fábulas. Precisamos nos arrepender e voltar ao genuíno Evangelho, à simplicidade que o Espírito Santo nos concede. O versículo 20 diz assim: mas uma promessa do Senhor Jesus Cristo à sua igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Já vi muitas mensagens explicando especificamente esse versículo 20. De como uma igreja decadente espiritualmente, a realidade é esta: Jesus Cristo está do lado de fora. Olha só. Mas na verdade aqui nós temos que interpretar esse versículo também quando nós estamos falando a respeito e sabemos que essas cartas foram direcionadas, escritas pelo Espírito Santo. Podemos pensar que a igreja tem deixado não só Jesus Cristo, mas o Espírito Santo de fora da igreja também. Quando já não buscamos o batismo no Espírito Santo, já não almejamos, não desejamos os dons espirituais.
Nós estamos deixando Jesus do lado de fora. Nós estamos deixando o Espírito Santo do lado de fora. E não podemos agir assim. Até porque Jesus, apesar de tudo, ele está do lado de fora, mas está à porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora, mas ele bate porque ele quer entrar. Ele quer participar novamente da igreja. Jesus faz questão, ele ama participar da sua igreja. Ele quer ter lugar na igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só, que promessa maravilhosa. Feitas as repreensões, dados os conselhos, ele diz: se você fizer isso que eu estou mandando, se você abrir a porta, ou seja, se você deixar eu entrar, se você abrir a porta da igreja para que o evangelho santo e puro, ungido pelo Espírito Santo de Deus, entrarei em sua casa e com você cearei e você comigo. Que coisa maravilhosa, sim, porque aí nós vamos ver as coisas acontecerem. Esse termo cear será participar de todas aquelas bênçãos, aquelas demonstrações de poder, os milagres, as curas, conforme nós vimos na igreja do primeiro século, que os irmãos viviam em comunhão, partiam o pão todos os dias, tinham tudo em comum, oravam, buscavam a presença de Deus. E o que é que acontecia? A igreja caía na simpatia da cidade. O povo da cidade demonstrava simpatia pela igreja. Achava a igreja algo realmente maravilhoso e todos queriam participar daquela igreja. E muitos eram salvos, muitos eram transformados, convertidos, muitos eram curados, muitos batizados no Espírito Santo, muitos falavam em línguas e profetizavam. É isso que Jesus está dizendo: entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Nós vamos participar do banquete espiritual, da riqueza espiritual, da abundância espiritual, do pão espiritual, das virtudes espirituais. Então, conforme esse texto, nós deduzimos que a igreja expulsou Jesus do seu meio. Olha só. Mas ele, embora do lado de fora, insiste em bater a porta, pedindo para entrar. De fato, se a igreja ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra e faz a festa com a sua igreja. Aí é festa, aí é poder, aí é cânticos espirituais, aí é mensagens que penetram os corações, que dói no coração do pecador, e ele se transforma, ele se humilha, arrependido, e confessa os seus pecados, conforme vimos na igreja primitiva. O versículo 21 diz ainda: ao que vencer, outra promessa de Jesus à igreja de Laodiceia e a nós também. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha só que coisa maravilhosa. Quando a gente pensa que ir para o céu já está de bom tamanho, não é? Quando a gente pensa como o filho pródigo: Senhor, eu não preciso ser teu filho, eu só quero ser um dos teus trabalhadores, dos teus empregados, já é bastante, Senhor. Desde que eu esteja na tua casa de volta, que o Senhor me receba de volta, já está bem. Muitas vezes nós pensamos assim como filho pródigo, né? Nós nos arrependemos, nos humilhamos e falamos: olha, se eu for para o céu já está bom, não importa aonde eu vou ficar. Se eu estiver no céu, onde Deus está, Jesus Cristo está, o Espírito Santo está, os anjos estão, para mim já está bom. Mas olha que Jesus vai além, né? Diz que ele nos dá algo mais do que nós pensamos e imaginamos. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa maravilhosa. Você já pensou que você vai para o céu e vai sentar-se ao lado de Jesus Cristo, ao lado de Deus?
Que coisa maravilhosa, né? Jesus é maravilhoso. Apesar das nossas falhas, das nossas culpas, Ele nos quer um dia ao seu lado, sentado no trono, como Ele também sentou no trono ao lado do Pai. Prosseguindo em suas promessas à igreja de Laodiceia, o Espírito Santo assinala com a perspectiva da igreja, caso vencedora, assentar-se com Cristo no seu trono. Isso é maravilhoso. Esta é a promessa mais maravilhosa que Jesus tem para a sua igreja nos nossos dias também. E concluindo, o último versículo desta carta. É um versículo, uma palavra que é repetida em todas as cartas, sempre ao final das cartas, o Espírito Santo, Jesus Cristo, faz esta recomendação à igreja. Por que ele faz essa recomendação? Porque é o bastante. Você não precisa ouvir outras vozes, não precisa ouvir outras opiniões, somente isto. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Se não dermos ouvido ao Espírito Santo, nós estamos perdidos. É Ele que é o nosso ensinador, o nosso professor, o nosso intercessor. É Ele que nos faz lembrar as palavras de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Jesus falou. Ele que nos faz lembrar de tudo e nos guia em toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Se nós não ouvirmos o Espírito Santo, se nós acharmos que não precisamos do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Nós podemos nos desgarrar do verdadeiro Evangelho, podemos sair fora da verdade. Mas Jesus diz: aquele Espírito da verdade que eu irei enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, dados os conselhos e acenados com suas promessas, a semelhança do que fez com as demais igrejas da Ásia, o Espírito Santo deixa com Laodiceia a última recomendação, que já se transformou em um slogan naquelas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sim, queridos, este é o conselho-chave. Este é o conselho maior que esta carta, como as demais, também deixaram. Ouça o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Converse com Ele. Você não está entendendo bem a Escritura? Fale com o Espírito Santo. Nada melhor do que o autor para explicar a própria obra. Nada melhor que o autor para explicar o significado do seu livro. Converse com o Espírito Santo. Antes de conversar com qualquer outra pessoa, abra a sua Bíblia, leia, ore, busque a orientação do Espírito Santo. E principalmente, quando Ele falar contigo, ouça o que Ele está falando. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.